Sejam bem-vindos ao canal Essa é a Verdade. E desta vez eu vou estar trazendo para vocês duas parábolas. Uma atrás da outra eu vou ler, tá? E eu vou acabar pulando alguns versículos para que a gente não perca o foco. Porque se eu for ler todo o contexto do que está nesse capítulo em específico, vai dar a entender outra coisa. E não é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá para Lucas capítulo 15, a partir do verso 3, que diz o seguinte: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Sabe o que essas duas parábolas têm em comum? Que elas falam sobre pessoas que estavam em um ambiente que já estão acostumados a estar, viram um problema e prontamente se esforçaram para conseguir solucionar. O pastor estava no deserto, onde geralmente, naquele lugar onde ele vivia, era onde eles ficavam. As ovelhas ele levava geralmente ou para o pasto, ou tinha um cercadinho onde ele deixava as ovelhas. Mas naquele momento era um momento de passagem, possivelmente. Mas não muda o fato de que ele viu um problema e foi lá solucionar. E quantas vezes dentro de casa você não tem feito isso? Você tem visto um problema e tem deixado para lá. Visto uma sujeira e jogado para debaixo do tapete. Vendo algo que está ali demonstrando que vai acontecer de errado e você continua postergando a fazer. Saiba que esse tipo de circunstância geralmente vai te ocasionar em um prejuízo ainda maior no futuro. Porque, querendo ou não, entenda da forma como você quiser entender. A nossa casa é reflexo da nossa vida. Então, se por algum acaso a sua casa tiver uma zona, tiver algo completamente desorganizado, sujo, isso vai refletir realmente sobre quem é você por dentro. Sabe por que digo isso? Porque só vê quem está sujo e desorganizado a casa quem vive nela. E basta você tirar um tempo para conseguir organizar a sua vida. E através disso que você vai conseguir solucionar os seus problemas. Mas sabe o que acontece? É mais fácil a gente pegar os 99% das coisas para fazer e deixar aquele 1% para lá, do que prontamente fazer os 100%. Todos conseguem fazer os 100%? Não, porque cada um tem a sua própria dificuldade. Mas para melhorar é necessário que realizemos um esforço. E essa palavra vai para todo mundo. Como vocês puderam ver, teve o exemplo para a parte masculina quanto da feminina, né? Que a mulher, quando percebeu que das 10 dracmas que ela tinha, ela acabou perdendo uma, ela começou a limpar a casa, ela começou a procurar, a vasculhar para encontrar aquela peça que ela havia perdido, aquela moeda que ela havia perdido. E por muitas vezes, o que falta para a gente encontrar as respostas da nossa vida é realmente organizar o que está dentro dela. Organizar a nossa mente, organizar o nosso coração, não deixando para lá as coisas que a gente precisa fazer. Muitos já devem ter notado que nos tempos atuais tinham muitos casos de depressão, ansiedade. Mas sabe o que geralmente ocasiona isso? Um problema. Algo que aconteceu no passado que não foi tratado naquele momento, naquele devido ponto da história da pessoa. E, consequentemente,
essa pessoa, por não se tratar, por não se cuidar, por não entender, continuou prosseguindo, continuou jogando para debaixo do tapete. E depois, quando é revelado todo o problema, ou ainda não foi revelado, ele sente que tem algo de estranho na vida dele. Porque ele não deixou um tempo livre para ele mesmo se cuidar. Um tempo livre mesmo para ele vasculhar na vida dele qual é o problema. Muitas pessoas têm a dificuldade de simplesmente pensar: o que será que está acontecendo na minha vida de tão errado que não está dando certo as coisas? E geralmente essas pessoas que não pensam nisso, elas geralmente terceirizam a culpa. Então não, a culpa é de X que implementou tal coisa. Não, é de Y que fez isso aqui agora na cidade. Não, é de qualquer pessoa menos dela mesma. Sendo que a resposta sempre esteve na cara da pessoa o tempo todo. Se você quiser mudar de vida, se você quiser se sobressair por essa batalha, por essa luta que você está passando, é necessário você se movimentar. Uma coisa que eu vou te falar agora pode parecer até mesmo um pouco contraditório para você, caso seja uma pessoa muito cabeça dura, muito extremista e tenha também um certo tipo de dificuldade para entender como funciona o Deus vivo. Então eu vou deixar aqui bem claro para vocês. Deus não é mágico. Deus, ele não vai solucionar o seu problema. Ele vai te dar a solução. Basta você pegar essa solução e usar, entendeu? Você vai ter que se movimentar. Se não houver uma busca pela sua melhora, não vai haver como Deus te ajudar. Por isso existe o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente tivesse o direito à escolha. Tanto que existem pessoas que escolhem não aceitar Jesus, não conhecer Jesus, e tem aquelas pessoas que aceitam e escolhem estar com Jesus. Aceitam passar por toda a trajetória, entendendo que estar com Deus não livra as pessoas dos problemas, mas fica menos pesado para conseguir seguir em frente e também para solucionar os problemas que vierem, porque temos um suporte universal, que é Deus, que nos acompanha e nos proporciona a solução devida, devido à nossa busca pela solução. Então entenda isso. As coisas não vão acontecer, não vão solucionar se você mesmo não se movimentar. Parece ser muito simples e às vezes o que falta para você mesmo se movimentar é ouvir o óbvio. Não sei se você já ouviu esse ditado, essa frase, né? O óbvio precisa ser dito? Sim, o óbvio precisa ser dito para todo mundo. Porque o mundo, conforme está passando, estão deixando de assumir responsabilidades, estão deixando de entender como funciona realmente a vida, estão se estragando por simplesmente verem um problema acontecendo e simplesmente ignorar o problema. Se reflete por muitas áreas da nossa vida, que às vezes a gente realmente não pode resolver porque está implicando na outra pessoa. E para isso a gente ora, né? A gente pede pela vida daquela pessoa, para que Deus age na vida daquela pessoa, para que ela também venha ter essa mudança. E por muitas vezes a mudança ocorre, porque a pessoa também viu a circunstância que estava, veio a solução e ela agarrou a resposta que ela tanto esperava e conseguiu sair. Então, desde já, e reforçando tudo o que foi falado, entenda, e essa é a verdade, para que você consiga vencer as suas batalhas, você primeiro precisa se organizar e principalmente olhar dentro, verificar tudo, olhar dentro de si, olhar o ambiente em que você vive, com quem você conversa. Tudo isso vai acabar influenciando na sua própria vida, porque você geralmente vai externalizar a respeito do meio social também que você está. Se você está num ambiente em que geralmente, né, são pessoas extremamente extrovertidas, que conversam sobre tudo, você vai ter esse tipo de hábito também para com outras pessoas. Mas se você está sempre num ambiente que as pessoas não conversam muito, você vai ficar nessa. Ou se você estiver num ambiente em que as pessoas são extremamente extremistas, você também vai acabar
se tornando extremista porque você está no ambiente que você concorda e que você já se acostumou a estar, já se acostumou a conversar daquela forma. Então, vigiem e orem. E, assim que vier a solução, peguem a resposta e prossigam, confiando em Deus a todo momento. E se você ainda não aceitou a Jesus, não aceitou a Deus, não perca essa oportunidade porque ainda há tempo. Eu te garanto que você não vai se arrepender da mesma forma como eu não me arrependo de ter aceitado a Jesus e de estar aqui falando dele para vocês.